Bom, nós vamos dar início a mais um podcast Lideranças em Foco. Este programa que foi criado aqui pelo Notícias de Franca, esse portal de notícias da nossa cidade, e o objetivo do Lideranças em Foco é destacar o trabalho de pessoas da nossa comunidade que, além da sua atuação profissional, pessoal, da sua atividade, também pensam no bem comum e buscam, né, com o seu trabalho, com a sua experiência, né, ajudar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de Franca. No final das contas, o objetivo é esse, quer dizer, nós estamos buscando o bem comum e buscando uma cidade melhor, mais atraente, que seja uma cidade que deixe as pessoas mais confortáveis de viver aqui, né? E eu gostaria, Lê, que você pudesse nos contar aqui um pouco da sua vida. Quem é Lê, de onde você veio, o que você faz. A gente começa o programa para as pessoas saberem quem está sendo entrevistado, enfim, né? Então, passo a palavra com muita satisfação para você. Tá certo. Prazer para quem está assistindo, prazer estar aqui, queria agradecer o convite. Eu sou o Lê, sou um jovem trans, bissexual, que vive em Franca há alguns anos aí, passei a conhecer a cidade há algum tempo. Vim para cá para estudar e acabei me apaixonando pela cidade. Atualmente ainda estou estudando, estou cursando Direito na Unesp, estou no meu 4º ano de graduação, chegando nos finais também aí do curso. E vim para Franca com esse objetivo, mas acabei conhecendo a cidade através da militância, através do ativismo. Atualmente estou militando pelo PSOL, construo um coletivo de juventude aqui da cidade, que é o Afronte, né? E fui conhecendo a cidade através disso. Eu sou nascido em Muzambinho, que é uma cidade do sul de Minas, aqui pertinho também. Migrei por várias cidades, porque meu pai é professor, então ele ia conseguindo emprego em algumas escolas, a gente ia mudando e calhou de vir aqui para Franca, conhecer a cidade. E eu sinto assim que eu fui conhecendo ela mesmo através de cada dia que a gente foi encontrando o ativismo. Então eu cheguei aqui em 2022, no mês de março, e nesse mesmo mês a gente já organizou uma vigília do 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres. Então a cada dia, né, que a gente ia construindo as coisas aqui na cidade, eu fui conhecendo um pouco de Franca e estou me apaixonando cada vez mais aí pela cidade. Olha, que bacana. Você tá cursando Direito ainda? Isso, estou no 4º ano. 4º ano. Ah, tá. Bacana. E por que você escolheu o Direito? Gosta dessa área? Gosto. Foi uma escolha bem antecipada, assim, né? Eu tô com 21 anos agora, não falei minha idade, né? Mas eu escolhi esse curso faz muito tempo. Desde os 13 anos eu já tinha certeza que eu queria fazer Direito. E foi uma escolha muito pessoal por conta da minha família, mas eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito hoje. Meu avô é boia fria, né? É um trabalhador agrícola e ele trabalha lá no sul de Minas em panha de café, né? Em períodos de panha de café. E quando eu tinha 13 anos, meu avô foi tentar se aposentar, né, por tempo de contribuição e invalidez também, porque ele já estava muito doente. E a minha família teve muita dificuldade de fazer isso. Foi uma coisa que eu percebi, que para parte da minha família que estava no ambiente rural, que morava na roça, e como é a realidade de muitas pessoas aqui de Franca, e muitos boias frias e trabalhadores rurais, eu percebi que a gente só ia conseguir a aposentadoria dele se a gente entrasse na justiça. E aí foi quando eu entendi o que era um advogado pela primeira vez, o que era a justiça, que era uma ferramenta muito útil. Olha, que bacana. Isso, um problema ali da sua familiar te despertou interesse, né, pela área jurídica. Muito bacana, viu, Lê? Mas você falou sobre um coletivo Afronte, sobre essa atuação de juventude. Eu sei que, assim, um dos grandes desafios que nós temos, né, nesse momento que a gente vive no mundo, no Brasil, né, é criar condições e dar, vamos dizer assim, estímulo para a juventude, né, garantias de um futuro melhor. Todo mundo busca isso, né? Assim, e eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Coletivo Afronte, o que vocês, né, o tipo de trabalho que vocês desenvolvem lá e como que você vê, né,
essas carências da juventude na nossa cidade? É muito boa essa pergunta. O Afronte, ele é um coletivo nacional, né? Que a gente fundou aqui em Franca também. Um dos fundadores foi o Guilherme Cortes, inclusive, que é nosso deputado. E eu passei a integrar esse coletivo, inclusive, conhecendo um pouco do trabalho dele, né? É um coletivo que ele busca trazer uma série de lutas. Então, antirracista, LGBT, feminista. E você trouxe algo que é muito importante. Ele é um coletivo que eu acho que busca trazer perspectiva para a nossa juventude. Que ela consiga, através da política, do movimento social, entender que a gente consegue transformar a nossa realidade através do ativismo, através do coletivo. Então, ele traz um pouco dessas perspectivas. Aqui em Franca isso tem sido muito importante. A gente passa nas salas de aula, a gente passa nas escolas para conversar aí com a juventude que está no ensino médio, que está se formando, para convidar, para conhecer o Afronte, falar para eles se engajarem também na política, fazer parte dos processos da nossa cidade. A gente tem feito aí muitas lutas em defesa do passe livre estudantil aqui na nossa cidade, o transporte gratuito para estudantes, né? Então, acho que é um coletivo que busca trazer mais perspectiva para a nossa juventude aqui em Franca, que atualmente não tem visto muito pessoas que deem esse suporte, né? O que eu vejo, assim, todos nós, né? Você é jovem, eu passei pela juventude, nós todos, né? E a gente sabe, assim, das expectativas que a gente tem, seja em relação a um emprego, né, a uma oportunidade na vida, e muitas vezes isso as pessoas acabam se frustrando porque cada vez mais eu vejo assim dificuldades dessa inserção do jovem, né? Porque no passado as coisas talvez fossem um pouco diferentes de hoje, mas hoje você não tem, você tem mais dificuldade de emprego, você tem, né, talvez uma concorrência maior, vamos dizer assim, não sei se é bem isso, mas enfim, assim, o que tem de clareza é que tem uma série de desafios que a gente precisa enfrentar. Né? Precisamos vencer uma série de desafios e criar políticas para a juventude, seja na capacitação profissional, seja por exemplo, nas oportunidades no esporte, no lazer, na cultura. Tudo isso vai criando, né, um caldo ali suficiente para colocar esse jovem num patamar de condição para ele, vamos dizer assim, se virar na vida e com sucesso, né? Sim, eu acho que isso é o que a gente tenta trazer muito, assim, com o nosso movimento aqui em Franca, que é essa ideia de que não existe política para a juventude aqui em Franca. Isso não é proposto. Então, a gente está em uma cidade que está enfrentando o desemprego estrutural, uma crise, né, na indústria do calçado, uma dificuldade dos jovens de conseguir primeiro emprego, e a gente conversa com eles, né? A gente vai no terminal, procura entender o que está acontecendo com a São José, qual que é a opinião das pessoas sobre essa empresa de ônibus. Temos batido papo aí com a galera e eles falam, olha, eu tenho dificuldade de conseguir um emprego, não tem espaço de lazer pra gente, não tem investimento em cultura na nossa cidade. Então a gente vê aí uma grande quantidade de jovens que saem de Franca porque não conseguem um emprego, não conseguem uma oportunidade, não sabe que a nossa cidade é uma cidade com uma série de universidades, não só a Unesp, mas muitas universidades, faculdades em que essa pessoa pode se formar, construir uma história aqui. Então a gente quer trazer um pouco dessa perspectiva, mas também dessa exigência, que assim, falta política aqui na nossa cidade para a juventude. Uma outra questão também que você atua fortemente é na questão... o segmento LGBTQIA+, né? E que aí eu queria que você... Como é que você vê essa questão hoje? O que você acha que o poder público não faz e podia fazer? Né? E você, como um militante nessa área, quer dizer, eu acredito que tem exemplos de outros lugares, né? Mas, enfim, eu acho que a juventude, principalmente os jovens LGBT, de uma maneira geral no país, vive mais ou menos as dificuldades, os enfrentamentos que vive um jovem nessa situação aqui em Franca. Como é que você vê esse tema e quais são as suas sugestões assim, importantes de políticas públicas que possam dialogar com essas
questões. Então, falar sobre política para quem é LGBT aqui em Franca é muito complicado, porque a gente até fez essa reflexão no mês de junho, né? Acabamos de sair aí do mês do orgulho LGBT. Então, a gente discutiu bastante isso esse mês. E não tem política para pessoas LGBT aqui em Franca, e existe até uma contrapolítica, né? Se for ver quem está na Câmara de Vereadores atualmente, a Prefeitura, principalmente, atua contra a nossa comunidade, assim, com negligência. Então, aí, essa Semana do Orgulho, inclusive, eu tive uma iniciativa que foi de protocolar um ofício por dia da Semana do Orgulho LGBT, apontando quais são os segmentos e os setores que a cidade falha com a nossa comunidade. Então, o primeiro dia que eu fiz um ofício foi sobre as condições de hormonização para pessoas trans aqui em Franca, porque já é de previsão do SUS, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que cada cidade forneça pelo SUS um tratamento hormonal para pessoas trans que queiram fazer a sua transição. E não tem isso aqui em Franca. As pessoas precisam ir para Ribeirão Preto ou pagar um tratamento particular, o que é um absurdo. Você não tem um tratamento básico de saúde, que é realmente de acompanhamento, não é algo que existe grande especialidade para ter que ir no HC das clínicas lá em Ribeirão. Sim. E a gente não tem isso aqui em Franca. Entre outras medidas, né? A gente não tem um conselho municipal LGBT aqui em Franca. Isso é muito difícil pra gente, porque a gente está em um ano que a gente conseguiu a conquista de eleger o Lula na presidência do nosso país. Isso foi importante, porque ele convocou uma conferência LGBT nacional e Franca não vai participar, porque a gente não tem um conselho. Não tem uma conferência. Não tem um conselho. Isso. E a única possibilidade de Franca participar dessa discussão nacional, que desde o golpe contra a Dilma a gente não tem essa discussão, então ela é muito importante para a comunidade LGBT, é se a prefeitura convocasse essa conferência aqui em Franca. E não convocou. Né? Então, é muito difícil, mesmo quando em 2021 lá, a gente tentou aprovar uma Semana do Orgulho LGBT aqui em Franca, a maior parte dos vereadores votou contra. Inclusive o vereador que propôs o projeto de lei para ter uma semana oficial do orgulho LGBT no calendário de Franca, votou contra. Né? Então é muito difícil, porque a gente vê que políticas básicas, saúde, educação, segurança pública, né? Não tem nem um conselho LGBT na nossa cidade, a gente tem nem o que vem como recomendação, né, federal para que a gente faça uma conferência, a gente não faz. Então, assim, dá para ver com clareza que tem muita coisa para ser feita e tudo que você está dizendo são ações que são perfeitamente possíveis de ser colocadas em prática. Você não está falando nada de gastos astronômicos nem de recursos. É decisão política. Total. Né? Não passa porque eu não tenho condição financeira, não tenho recurso, porque não é isso. Né? É uma questão de vontade política e de escolha. Né? E olha só, Lê, assim, hoje eu acho assim, a gente está tratando dessa, você é um jovem, 21 anos de idade, né? Imagina, se bem que a gente já teve vereadores aqui, eu lembro quando eu fui eleito em 90, antes da minha eleição em 80, eu fui eleito com 28 anos, mas nós tínhamos um vereador que foi eleito anteriormente a mim com 21 anos, então nós já tivemos um vereador com 21 anos na Câmara Municipal. Legal. Né? Então, assim, a presença da juventude, né, no debate político, porque a Câmara representa a sociedade. Mas a hora que você olha a fotografia da Câmara Municipal, e aí isso vale, Congresso Nacional nem se fala, aí é escândalo, mas não há uma ressonância da realidade da sociedade. Por exemplo, você não tem a participação da mulher, você não tem a participação LGBTQIA+, você não tem a participação dos negros, né? Quer dizer, você tem as minorias, de uma maneira geral, não estão compondo a Câmara, né? E eu acho que isso também contribui muito para que essas coisas não andem. Porque, por exemplo, você tem dentro da Câmara Municipal um arquiteto preocupado com o patrimônio histórico do município. Provavelmente, alguma coisa vai sair ali. Se tem um ambientalista bastante envolvido com a causa, isso vai acontecer. Né? Mas se não tem, muitas vezes as coisas são discutidas ali dentro da Câmara e não vira. E a Câmara Municipal não é só votar leis. Né? A Câmara Municipal pode ser assim, uma caixa de ressonância das questões municipais, realizando eventos, semanas. Por exemplo, uma semana como essa podia ser organizada pela Câmara Municipal. Com certeza. Pela Comissão de Assuntos Sociais ou alguma comissão
relevante lá dentro da Câmara, né? Eu digo isso porque quando eu fui vereador, nós assumimos algumas pautas importantes, por exemplo, em relação ao plano diretor do município. Nós fizemos audiências públicas, nós fizemos debates. Quando nós fizemos a lei orgânica da cidade, claro que era uma realidade diferente. Muitas pautas que estão postas hoje não estavam naquela época, mas eu acho que hoje falta isso. E aí, Lê, eu queria saber o seguinte, você, né, é do PSOL, é um militante e tal, e como é que está nessa eleição 2024? Você pretende disputar a Câmara de Vereadores? Como estão as coisas? Uhum. Olha, eu vou te dizer que eu sempre gostei muito de política, sempre pensei, inclusive, em disputar eleições. Eu não imaginava que seria tão cedo assim, mas foi com muita sorte, muita felicidade aí que a gente também já anunciou minha pré-candidatura, agora no mês de junho, que foi o mês do orgulho. Então, estou me colocando aí para essa disputa eleitoral como pré-candidato a vereador, principalmente por conta disso que você fala. Eu acho que a gente não pode aceitar que a Câmara continue sendo a mesma coisa que ela é hoje em dia. Ela não representa a sociedade. Franca tem aí nos seus cerca de 350 mil habitantes, na faixa etária dos 16 aos 24, que a gente coloca aí como juventude, são 75 mil pessoas. A gente não é minoria, entende? A gente é uma grande quantidade da sociedade que produz, que trabalha, que discute, que quer construir a nossa cidade. E você enxerga ali nos vereadores que a gente tem hoje em dia que isso não representa realmente quem são as pessoas de Franca. E a gente nunca teve um vereador LGBT na nossa cidade. E isso é muito marcante e frustrante, porque é claro que ali a gente consegue tentar fazer as nossas parcerias com quem está disposto a trabalhar pela comunidade LGBT, mas a gente consegue falar sobre a gente com muito mais propriedade de quem sente na pele a falta de política aqui no nosso município. Então é por isso que eu também me coloquei nessa disputa, no meio da graduação, que realmente foi uma escolha difícil de, enquanto eu estou estudando, decidir fazer parte dessa disputa, mas é porque eu entendi a necessidade. Mas eu acho que está certo. Quando eu fui candidato a vereador, eu ainda não tinha terminado a graduação na Unesp, que eu fiz serviço social na Unesp, não tinha terminado ainda. E acabei sendo eleito no último ano da graduação, né? E aí acabei dedicando depois a minha vida a isso, né? Mas assim, não, eu concordo plenamente com você e acredito que toda essa movimentação, se você cria esse movimento, alguma coisa vai sair, né? A gente parado, nós não vamos conseguir vencer essas etapas necessárias, né? No seu caso, né, com essa militância, sua experiência, juventude, né, a vontade de fazer, isso aí assim, é um passo muito importante para a sequência que é necessária, né? E a gente nós falamos sobre isso, mas, por exemplo, tem essa questão do emprego também, que é uma coisa importante, com todo o desenvolvimento tecnológico. A gente está vivendo, assim, pesadelos sobre o que vai acontecer com o emprego. A gente tem uma população economicamente ativa hoje, né? Você diz, esses jovens, o que eles vão fazer daqui para frente? Com o avanço tecnológico, com a inteligência artificial, com essas coisas todas que estão aí com a velocidade astronômica, né? Então, pensar isso é fundamental. Então, você ter alguém, você ter representação, a voz da própria juventude mesmo, né? Colocando esse problema, e claro que um enfoque é diferente. Alguém que está lá, que até conhece, mas que não tem essa vivência, dizer, né? Diferente de um jovem, alguém que está vivendo essa situação, que se comunica com na mesma frequência, vamos dizer assim, que sabe entender com muito mais facilidade. A mesma coisa da mulher dentro da Câmara Municipal. É claro que ela vai falar com muito mais propriedade sobre todas as dificuldades e os problemas existentes. Mas nós estamos chegando, Lea, quase ao final da nossa entrevista, né? E eu queria deixar para você, assim, coisas que nós não abordamos aqui, que você quiser destacar, né? Porque o objetivo aqui, como eu te disse, é as pessoas saberem, ó, o Lei é de Franca, estuda aqui, pode ser um candidato a vereador na eleição 12, porque por enquanto você é pré-candidato,
mas a finalidade do Notícias de Franca e desse Lideranças em Foco é mostrar isso. A população depois é que vai escolher. Claro que a hora que começar a campanha eleitoral, você vai divulgar oficialmente, porque aí você já pode fazer propaganda e tudo. Hoje as pessoas vão saber através disso aqui um pouquinho. Eu, por exemplo, não te conhecia, estou conhecendo agora, né? Um prazer. E é uma satisfação saber, né, do trabalho que você desenvolve, do compromisso que você assumiu na sua vida, né? Essa pequena história de vida pela sua juventude, mas já de muita realização e muitas decisões acertadas. Eu acho que se fosse para falar algo assim por fim, principalmente porque a gente pensa para a esquerda aqui em Franca, para a nossa juventude, para a comunidade LGBT, que a gente tem uma grande tarefa nesse ano. Não só para vereadores, eu acho que a gente não pode se isentar de fazer a discussão da prefeitura. E para a esquerda, eu acho que o recado do PSOL para esse ano, principalmente com o movimento que a gente está trazendo, que é de ocupar com novas caras a política, é que a gente precisa unir a esquerda para disputar essa prefeitura aí de Franca. Então, com o PSOL, a gente está com o nosso movimento, que é o Pra Cima Franca, com a nossa chapa de pré-candidatos a vereadores muito fortalecida, mas também lançando aí o nome do Guilherme Cortes para disputar, para fazer parte dessa disputa, porque hoje, se a gente vê, ele está em terceiro lugar nas pesquisas, né? E as outras duas pessoas que estão disputando aí em primeiro e segundo lugar nas pesquisas é muito do que a gente conversou aqui, que é a cara do retrocesso. É o atual prefeito, Alexandre, que atua com uma política de negligência, de comodismo com a população, realmente de não se preocupar com o que é importante, que a gente sente na pele, e o João Rocha, que é assim, do partido do Bolsonaro, a cara do conservadorismo, que seria muito ruim a gente ver esses dois chegando no segundo turno aí na nossa cidade. Então o recado assim que a gente tem é que com cada pré-candidato a vereador, montando chapas fortalecidas nos partidos e movimentos aí da nossa cidade, que a gente consiga unir a esquerda para não fazer mais a disputa da nossa cidade ficar entre o que é ruim e o que é pior. Né? Entre o que é cômodo e o que é o conservadorismo, o bolsonarismo na nossa cidade. Então, que esse ano aí de 2024 a gente consiga sair aí com essa lição de que Franca pode eleger e deve eleger não só vereadores de esquerda, inaugurando jovens LGBTs. Até porque Franca já elegeu 2 vezes, né? Eu fui eleito vereador e mas prefeito, né? 2 vezes de um partido de esquerda, né? Com um governo de esquerda, com propostas de esquerda, e que eu considero que nós, apesar das dificuldades existentes e tudo, conseguimos avançar bastante. Olha, chegamos então, Lê, ao final aqui do nosso podcast. Vamos ter outras oportunidades aí pela frente, mas eu quero te desejar sucesso. Né? E dizer que o que você está propondo, né, é, sem dúvida, algo que falta na nossa cidade. Quer dizer, a sua presença como um jovem candidato vai contribuir muito para fortalecer esse debate. Espero que você tenha sucesso. Obrigada. Um abraço. Muito e obrigada. Boa sorte. Valeu.